Existe diferença entre ensinar e pregar. Muitas pessoas têm dúvidas sobre essa questão e nesse vídeo eu vou te explicar tudo isso. Eu sou João Cláudio Rufino, doutor em teologia na área bíblica, professor na faculdade de teologia e eu te ajudo a ler e a entender a Bíblia Católica de verdade. Então curta, salve esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai esclarecer muito esse assunto para você. Ao mesmo tempo, é importante que você não se esqueça de se inscrever nesse canal e ativar o sininho para as notificações. Deixa aqui também o seu comentário, o que você achou desse vídeo, como você tem pregado aí, você que é pregador ou você que quer pregar ainda. Pois é, comenta aqui no vídeo, pelo menos um amém, beleza? Porque isso é muito importante. Bom, quando nós olhamos para os termos relacionados à palavra pregação, nós encontramos, de acordo com Haensley, um autor que está escrevendo entre 1968 e 1970, em uma de suas obras, ele diz que a pregação pode significar vários tipos diferentes de discurso espiritual, como nós temos dentro do Novo Testamento. Por exemplo, nós temos a palavra evangelion, que foi traduzida de alguma forma, ou apenas transliterada, muito melhor falar assim, para a língua portuguesa evangelho, e isso é uma referência a um discurso religioso e espiritual que está lá em Atos, por exemplo, capítulo 8, no versículo 40, Atos capítulo 15, versículo 7 e também Atos capítulo 16, versículo 10. Mas também existe um outro termo relacionado à pregação dentro do Novo Testamento grego, que é o termo querigma. Muitas pessoas confundem essa palavra. Deixa eu explicar para você uma coisa. Quando nós pegamos o Novo Testamento e lemos em português, algumas palavras são a tradução do termo querigma, como, por exemplo, proclamação ou mesmo pregação. Exatamente. Então, querigma significa basicamente só isso, uma pregação. Não está contida na palavra querigma, do ponto de vista do Novo Testamento, algum conteúdo a mais do que isso. Então, a palavra querigma é um termo que designa também pregação. Isso está em Atos capítulo 8, versículo 5 e Atos capítulo 10, versículo 42, por exemplo. De acordo com esse estudioso, também existe um outro termo para designar pregação, que é a palavra logos. Logos significa palavra, significa razão, significa também discurso. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, 1 Timóteo 4, 6, é o emprego de logos como pregação, um discurso que é feito sobre algo relacionado a uma espiritualidade e tudo mais. Já vamos mergulhar um pouco mais nisso. Depois nós temos uma outra palavra que também é utilizada, de acordo com esse estudioso, no Novo Testamento grego, que é a palavra paráclesis. E paráclesis significa consolação ou encorajamento. Trata-se de um discurso que tem essa tônica. E esse termo vai ser empregado em 1 Coríntios 14, 13. Há também uma outra palavra para designar um discurso de fé, um discurso sobre Deus, sobre Jesus, enfim, dentro do Novo Testamento, que é a palavra martirion, que traduzida para o português, muitas vezes é testemunho. E esta é uma palavra empregada, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1 também. Então, várias palavras são empregadas para designar a ideia de uma pregação. Agora, vamos entender o conceito de pregação. E aí eu quero resgatar um livro do Papa Bento XVI, chamado Dogma and Preaching, tá? Em português, Dogma e Anúncio. Dogma e pregação seria a tradução um pouco mais literal do inglês para o português. E nesse livro, que é publicado em inglês em 2011 pela Inácios Press, que é uma editora lá dos Estados Unidos, logo na primeira parte, tá? Ele tece uma teoria da pregação. E ele vai estabelecer
3 tipos básicos de pregação dentro do Antigo Testamento. Olha que interessante. Então ele vai fazer toda uma investigação para falar a respeito desse discurso a respeito de Deus, das coisas concernentes a Deus, tá? No Antigo Testamento. E aí, segundo ele, o primeiro tipo é a pregação como uma instrução para a vida de acordo com os caminhos de Deus, e isso vai ser entendido como algo que faz parte do ministério dos sacerdotes no Antigo Testamento. E aí é muito interessante, por quê? Porque a pregação, portanto, vai ser ligada a esse universo da explicação da Torá. Torá é uma palavra hebraica que significa lei, tá? Então, os sacerdotes explicavam a lei para o povo. E a finalidade, de acordo com Bento XVI, nessa mesma obra, é que, ao explicar a Torá, isso guiava a vida das pessoas para que elas vivessem bem a aliança com Deus. Essa é a ideia. Então, aqui pregação tem a ver com ensino, tá? É explicação. Veja, muito interessante isso aqui. Aí o que acontece, pessoal? Na continuidade dessa mesma obra, nessa teoria da pregação no Antigo Testamento que o Bento XVI vai organizando, ele vai afirmar que houve um certo fracasso da pregação sacerdotal porque o povo não vivia de acordo com os ditames da aliança, de acordo com a lei. E aí ele diz que, neste sentido, um segundo ministério de proclamação ou de pregação foi necessário, ou seja, o ministério de pregação profético. O profeta, ele vai ser chamado pelo próprio Deus para quê? Para que ele pudesse trazer ao povo a direção da palavra de Deus, para que o povo colocasse na sua realidade a vontade do Senhor. E aí é interessante, porque o Bento XVI, nessa obra, quando ele discorre a respeito disso, ele ressalta o elemento da espontaneidade, o elemento carismático, o elemento de dom do Espírito nessa experiência de pregação profética. Muito bonita essa parte da obra dele. E aí ele vai deixar claro que o profeta, ele não se mantém autônomo. Eu queria só ressaltar esse detalhe que eu acho muito interessante. O que isso significa? O profeta não está distante em relação à história da fé do antigo Israel. Portanto, o profeta não age fora de Israel. Ao invés disso, ele traz à tona o verdadeiro Israel, tá? Como se manifesta na fé dos pais, né, dos patriarcas, enfim. Nesse sentido, a pregação profética vai ser aquela que se posicionará contra as noções de um Israel distorcido, tá? E aí que vem o detalhe. Essa pregação vai ser ligada efetivamente a colocar o povo no eixo de novo quando a fé fica distorcida, quando a fé real e concreta fica perdida, tá? Nesse sentido, há um aspecto, portanto, mais de dom da pregação, né? Dom profético. Bem interessante, não é? Essa relação que Bento XVI faz. Só que ele continua e ele fala ainda que existe um terceiro elemento de pregação dentro do Antigo Testamento que está ligado aos salmos. Exato, aos salmos, sobretudo, que testemunham dentro da oração litúrgica do Antigo Israel as maravilhas de Deus, as obras que Deus operou em vista da salvação do povo. E nesse sentido, para ele, trata-se de uma pregação como uma ação de graças. Inclusive, quando ele escreve no seu livro, ele utiliza a palavra grega Eucaristia. Por que Eucaristia? Porque essa é uma palavra que significa literalmente em português ação de graças. Tá? Então ele fala que a pregação é como um processo de ação de graças. Por quê? Ela se relaciona com a adoração a Deus. Por quê? Porque ela é um testemunho do poder salvador de Deus. Olha que coisa fantástica, né? E nesse sentido, ela vai ser a própria adoração. E aí, neste caso, tá, a pregação se vincula a esse processo de falar a respeito da obra de Deus,
reconhecendo o que Deus é, o que Deus pode fazer. Muito interessante, tá? E aí, é claro, quando ele, na mesma obra, Bento XVI, tá? Continua a elaboração dele a respeito da teoria da pregação, ele vai fazer uma análise de todo o material presente no Novo Testamento. E aí ele vai afirmar que existem algumas mudanças do que seria a pregação em relação ao Antigo em comparação com o Novo. E aí, um dos pontos que ele trata é que no Novo Testamento a pregação vai ter um caráter universal. Ou seja, se antes no Antigo Testamento os ouvintes eram aqueles que faziam parte somente do povo de Israel, no Novo, os ouvintes agora são compostos por toda a humanidade. Toda a humanidade deve ser alcançada. E, nesse sentido, o caráter universal dessa proclamação da palavra de Deus. Existem outros aspectos também que vão tratar dessa mudança do discurso sobre Deus e sobre sua vontade do Antigo Testamento em relação ao Novo, tá? Várias coisas vão se transformar, entre elas, é claro, a centralidade de Cristo Jesus, posta dentro do Novo Testamento em toda a proclamação. Esse detalhe é fundamental, tá? Então, aqui, basicamente, a ideia é demonstrar, mediante um discurso que também é explicativo, o mistério de Cristo, mostrando esse mistério a partir das Sagradas Escrituras. Opa, então presta atenção, isso é muito importante, tá? Pregação vai ser justamente isso, uma espécie de explicação das Escrituras, da vontade de Deus relacionada a Cristo, sempre a Cristo, beleza? Quando nós olhamos a literatura que fala a respeito de pregação, existe um dicionário bem interessante escrito por Barry e outros autores, publicado em 2020. Esse é um dicionário bíblico que trabalha diversos verbetes. No verbete pregação, a explicação que é dada é que pregar consiste no ato de proclamar uma mensagem teológica. E aí, os autores continuam dizendo que geralmente isso vai envolver a transmissão de alguma verdade relacionada a Deus ou às Escrituras com significado inerente para o público, para quem o ato de pregar está sendo praticado. Opa! Aqui nós temos algo interessante. Pregação é, portanto, o ato de fazer um discurso sobre Deus, sobre as Escrituras, tá? E fazer com que essa palavra ilumine a vida das pessoas. Basicamente, essa é a ideia. Existe um outro autor chamado Craddock, que em 1992 publica também algo para falar sobre pregação, e ele então diz que pregar é proclamar, é anunciar, é declarar uma palavra de Deus. Opa! Aí ele diz, é apresentar de forma pública as boas novas. É fazer um discurso religioso que está relacionado direta ou indiretamente a um texto das Escrituras. Olha que coisa maravilhosa. Então, nesse sentido, tá? Pregação tem a ver com a explicitação da vontade de Deus. Olha só. A partir das Escrituras, há um grupo de pessoas. E nesse sentido, a pregação vai ser também explicativa. Como assim, professor? Pois é aqui que eu quero que você entenda. Não dá para dissociar ensino de pregação. Muitas vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra. O ensino é uma pregação à medida em que a pregação é um ensino. As coisas não são desassociadas. Como é que alguém prega sem ensinar? E como é que alguém ensina algo a respeito de Deus sem pregar? Percebe aqui a ideia? É bem isso. Então, nesse sentido, a pregação e o ensino são duas realidades que estão
em relação profunda. E aí é que eu preciso que você entenda. Existe um autor chamado Adis e o outro Arnold, que, eu vou trazer até esse elemento. Em 1887, eles escrevem uma obra que em inglês se chama Catholic Dictionary. E eu estou trazendo aqui, inclusive, até uma referência ligada ao antes do Concílio Vaticano II, para você entender. E lá eles falam que a pregação cristã começa com o próprio Senhor Jesus, que confia essa obra aos seus apóstolos e à igreja. Nesse sentido, eles vão discorrendo lá na obra falando que a pregação é justamente fazer um processo de instruir, olha só, instruir, e aí eles dizem, não apenas como professores, mas também como profetas, a quem Deus se revela. Então eles unem esse ensino e essa pregação. Então a pregação é um professor que ao mesmo tempo é inspirado. Agora, é claro, existe o recorte que a gente pode fazer de um processo, digamos assim, mais seco, tá? Que ensino está ligado a uma aula, que não necessariamente tem esse tônus profético. Mas as coisas são muito difíceis da gente desassociar, entende? Então, ensino e pregação são coisas que estão relacionadas. Não dá para a gente abrir mão de ensinar quando prega, porque pregação é explicação das Escrituras e isso exige ensino, pessoal. Esse é o ponto, tá? O que muitas pessoas achavam é que isso dependia da estética da apresentação verbal, tá? Então, pregação é aquela coisa mais efusiva e tudo mais. Enquanto que, o ensino era algo mais contido. Gente, não tem a ver, porque você pode perceber que tem pregadores que são mais contidos também. Assim como tem professores que são mais efusivos. Então, não dá para separar ensino de pregação. É um mito fazer essa separação, tá bom? Mesmo pelo aspecto até estético, como eu estou mostrando aqui para vocês. Um outro detalhe importante que a gente precisa entender é que alguns começaram a estabelecer a diferença entre ensino e pregação, dizendo que a pregação é querigmática. Tá, mas vem cá. O que é a palavra querigma? Eu já citei aqui. É apenas um termo para designar um discurso, uma proclamação dentro do Novo Testamento. É muito tempo depois, tá? Sobretudo com o advento de teólogos no período moderno e início do período contemporâneo, dentro, sobretudo, do pensamento de teologia bíblica protestante, que alguns começam a tentar encontrar qual é o querigma do Novo Testamento. Isso vira um problema bíblico-teológico, que consiste em tentar encontrar quais são os elementos que não podem faltar no discurso cristão a partir do discurso cristão presente dentro do Novo Testamento. Essa é a ideia. Então a palavra querigma, simples e puramente no começo dela, significa isso. É proclamação, tá? É pregação, ponto. Agora, não dá para a gente achar que pregação é querigmática, porque pregação e querigma são a mesma coisa em grego. É isso que eu quero que você entenda. Então, o termo querigma é um termo que significa pregação. Então, pregação querigmática é uma construção esquisita, porque pregação, não faz sentido. Entende o que eu estou dizendo? Então, isso é muito importante. Claro que lá na frente, depois, inclusive, em alguns teólogos cristãos católicos, a palavra querigma vai designar o conjunto daquilo que é a história da salvação que deve ser proclamada, tendo como seu ponto alto Cristo Jesus. Tudo bem, legal, mas isso se faz em qualquer pregação, em qualquer ensino que esteja ligado àquilo que é proclamar a Sagrada Escritura. Então, o que eu quero dizer? Cuidado com essa ideia
falsa e errada de querigma, tá? Não estou dizendo que a palavra querigma é errada. Não, eu só estou dizendo que a palavra querigma significa literalmente pregação ou proclamação. E que, portanto, não há diferença entre ensinar e pregar. Ai, professor, mas lá no meu grupo, ou lá no retiro, lá na pastoral, lá onde eu ouço as pessoas falando sobre pregação, elas dizem que na pregação eu não posso ficar ensinando coisas. Meu irmão, pelo amor de Deus, se não for ali, vai ser aonde? Tem momentos de catequese? Tem, tudo bem. Tem momentos de formação? Tem ali também. Mas a pregação tem que ensinar. Porque ensinar é instruir. Ensinar é direcionar. E a gente já viu aqui que existe esse aspecto dentro da teologia da própria pregação. É indissociável, pessoal. Não é uma realidade pregação e outra realidade o ensino. As coisas estão ligadas. Por isso, você, como pregador, é necessário que você estude, que você entenda dos instrumentos necessários para você ler um texto bíblico, extrair daquele texto bíblico a ideia central, organizar um roteiro de pregação com começo, com meio e com fim. E dentro desse roteiro estar a dinâmica de explicar algo do texto para que a pessoa entenda a aplicação daquele texto na vida dela, nos tempos atuais. E aí eu vou dizer, por último, para encerrar esse vídeo, tem muito pregador que diz assim, não, eu sou pregador, então eu não vou estudar, porque eu não ensino. Meu Deus do céu, gente, eu já ouvi pessoas com um discurso parecido com isso. E aí, eu já ouvi pessoas com um discurso assim, nossa, isso foi pregação, hein? Por quê? Porque ele falou com vivacidade, ele falou assim, com a voz alta, ele fez as pessoas chorarem. Aí vem o outro lá que faz uma pregação com diversos conteúdos mais robustos, fala com menos efusividade e tal, a pessoa diz, isso aí não foi pregação não, isso aí foi Gente, não tem essa coisa. Então, entenda. Ensino e pregação são realidades indissociáveis. E isso é comprovado pela teologia da pregação. E aí eu citei o Bento XVI aqui para você ter uma baliza bem forte, não é? Uma pessoa bem importante, não é? Falando sobre esse aspecto. Beleza? E aí, gostou desse vídeo? Então eu quero que você deixe aqui o seu comentário. Põe aqui as suas dúvidas, coloca aqui o que você achou desse vídeo, ou pelo menos, se você chegou aqui até agora, se não tem nada para comentar, comenta amém, comenta aleluia, comenta glória a Deus, faz alguma coisa, tá bom? E também compartilha esse vídeo. Pega esse link e manda para pessoas que você conhece que tem interesse nesse assunto, porque eu tenho certeza que a gente tem a missão juntos de pregar, de proclamar a palavra de Deus para o máximo de pessoas possíveis, beleza? Até o próximo vídeo, valeu, Deus abençoe.